Você provavelmente sabe que a Sydney Sweeney tá em todo lugar. Em séries premiadas, em filmes com boas bilheterias, em filmes com péssimas bilheterias, em projetos hypados, nos desfiles de moda, enfim, você pegou a ideia. A gente vê muito da Sydney por aí, mas talvez você não veja tanto do relacionamento dela com o empresário Jonathan Davino, porque ela não expõe tanto essa parte da vida. A atriz está construindo uma carreira brilhante, mas ela prefere deixar a sua vida pessoal no escuro, longe dos holofotes. O que a gente sabia é que eles começaram a se envolver em 2018, noivaram em 2022 e estavam prontos para subir ao altar a qualquer momento. Apesar dos muitos rumores sobre um lance entre a Sydney e o seu colega de elenco no filme Todos Menos Você, Glen Powell, parecia que o noivado dela continuava firme e forte. Pois é, isso é o que a gente achava. Agora o casal tá numa corda bamba e boatos que eles estão separados desde janeiro. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar o drama que a Sydney Sweeney tá enfrentando na sua vida amorosa e qual é a relação do Glen Powell nessa treta. Ficou curioso? Então senta aí, aperta o cinto, já deixa um like e bora, porque essa fofoca é das boas. A Sydney Sweeney é um caso de sucesso pra gente entender o que acontece quando você ignora rumores sobre a sua vida pessoal e só foca em trabalhar e trabalhar. A loira nem tem tanto tempo de carreira assim e já estrelou alguns dos maiores projetos da última década, de Euphoria a The White Lotus, passando pela Marvel, pelo renascimento das comédias românticas, em tudo. A Sydney estava lá. É até curioso como alguém que chama tanta atenção pela sua aparência conseguiu deixar a sua vida amorosa fora de pauta por tanto tempo. Eu vou te contar o que a gente sabia sobre esse casal, mesmo que seja pouca coisa. Os dois começaram a ser linkados em 2018, quando apareceram juntos em alguns eventos em LA, incluindo uma festa do Emmy organizada pelo Hulu. Em 2019 e 2020, as aparições continuaram, mas nunca tivemos uma confirmação oficial de que o casal tava rolando. Era sempre uma entrevista subliminar da Sydney, dizendo que o seu refúgio era em Chicago, onde a família do Jonathan tem residência e várias empresas de tecnologia. Era uma viagem romântica pra cá, outra pra lá. Até que, em 2022, a loira desfilou por aí com um belíssimo anel de diamante e a revista People confirmou a informação. Ela estava noiva do empresário Jonathan Davino. Esse era um relacionamento low profile que parecia muito promissor. A Sydney vivia dando entrevista falando sobre como era bom estar em um relacionamento com o seu melhor amigo e sobre como ela queria constituir uma família logo e ela estava mega ansiosa para ser uma mãe jovem. Tava com tudo. A única coisa que estava tão forte quanto esse relacionamento era a carreira da Sydney Sweeney. Com um relacionamento aparentemente saudável e com muito companheirismo, ela continuou focando no trabalho. Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre o passado complicado dela e sobre o motivo dela trabalhar tanto. Vou deixar aqui em cima. E nessa de conciliar trabalho e relacionamento, aconteceu o caso Glen Powell. Um dos projetos de muito sucesso da Sydney foi a comédia romântica Todos Menos Você, que estreou nos cinemas no final de 2023 e foi uma verdadeira lavada de bilheteria. O filme custou 25 milhões de dólares para ser produzido e bateu 220 milhões com o público. Um saldo extremamente positivo para uma comédia romântica no cinema. E parte do triunfo desse filme foi, sem dúvidas, a intensa campanha de marketing abraçada pela Sydney Sweeney e o seu colega de cena, o ator Glen Powell. Por meses antes da estreia do longa, a internet se questionou se era possível estar rolando algo a mais entre os dois atores, porque todas as interações deles nos bastidores das gravações e em eventos oficiais eram recheadas de química e de flerte. Esses rumores ganharam força quando a então namorada do Glen, a Didi Paris, deixou de seguir a Sydney nas redes sociais e anunciou a separação do ator. Na época, a Sydney afastou os rumores sobre um envolvimento sério e brincou que essa é a graça de uma comédia romântica, fazer o público acreditar que você tá apaixonado. Abre aspas. É uma comédia romântica, é isso que as pessoas querem. Eu e o Glen não ligamos muito pra isso, a gente se diverte demais juntos e nos respeitamos bastante. Ele é super dedicado e eu também sou. As pessoas querem isso e é divertido dar isso pra elas. Então, até onde a gente sabia, era só marketing do filme.
um marketing que deu muito certo, diga-se de passagem. Apesar do namoro do Glen Powell não ter sobrevivido a essa comédia romântica, a relação entre a Sydney e o Jonathan continuou a todo vapor. Inclusive, a atriz fez uma brincadeira sobre toda essa história quando apresentou o Saturday Night Live. Comentando os rumores, ela disse: "Obviamente isso não é verdade. Eu e meu noivo produzimos o filme juntos e ele esteve lá durante todas as gravações. E eu só quero que todo mundo saiba que ele é o homem dos meus sonhos, ainda estamos juntos e mais fortes do que nunca." Ele inclusive veio aqui essa noite pra me apoiar. Dá pra mostrar ele aí? E a câmera do SNL corta pro Glen Powell. Bom, o filme teve sua jornada no cinema, a discussão em volta deles diminuiu e a Sydney voltou a viver a sua vida com o Jonathan Davino. Até que alguns problemas surgiram no paraíso. Em 2024, o noivado da Sydney estava 100% em pé. Por exemplo, viviam dizendo que o Jonathan era uma espécie de sugar daddy da Sydney, por ele ser quase 15 anos mais velho que ela e vir de uma família magnata da tecnologia. Ela sempre rebateu esses comentários, reforçando que ela também é uma mulher bem-sucedida, e ano passado ela precisou fazer isso de novo. Em entrevista a Glamour, ela disse: "Sou uma mulher muito bem-sucedida, independente e que trabalhou muito. Conquistei e comprei tudo sozinha e sustento a mim e a minha família." Você pode estar em um relacionamento saudável com alguém e ainda assim ser uma pessoa bem-sucedida, sem precisar do homem para isso. Somos parceiros, estamos juntos nessa e queremos ver um ao outro vencer. Mas alguma coisa rolou nos últimos meses de 2024, porque 2025 não começou no melhor pé pro casal. Nessas últimas semanas, os fãs começaram a notar algumas coisas estranhas nas redes sociais da Sydney. Exemplo, ela passou o ano novo com o noivo, inclusive postou um carrossel lindo com algumas memórias do feriado no Instagram, mas, recentemente, ela arquivou a última foto desse carrossel, uma foto em que ela aparecia beijando o Jonathan. Estranho, pra dizer o mínimo. Além disso, numa pausa das gravações da nova temporada de Euphoria, a Sydney fez uma viagem com as amigas pra África. Ela foi passear de balão e escreveu na legenda: "Daqui em diante, só pra cima." Provavelmente só uma referência bacana sobre andar de balão. Provavelmente. Mas a internet começou a especular se a Sydney não estava refletindo sobre um capítulo na vida dela. Daqui em diante é só pra cima. Foi aí que o famoso TMZ entrou na história. Mesmo com o Jonathan morando em Los Angeles, a Sydney estava hospedada no Beverly Hills Hotel sozinha, por tempo indeterminado. Ué, por que ela pegaria uma longa temporada em um hotel na cidade em que o noivo dela mora? Será que eles não estão mais juntos? E para adicionar ainda mais lenha na fogueira, a US Weekly noticiou em primeira mão que o casamento de Sydney Sweeney e Jonathan Davino foi cancelado. Pois é. A fonte disse que os dois nem conversavam mais sobre a cerimônia. Abre aspas. Sydney e Jonathan estão enfrentando problemas sérios, mas não terminaram completamente. As coisas não estão bem no momento, mas eles ainda não desistiram. Estão tentando trabalhar no relacionamento, mas por enquanto decidiram cancelar o casamento. Papo vai, papo vem, quem volta pra figura? Glen Powell. Em meio aos rumores de que a relação dela não estaria no melhor cenário do mundo, a Sydney foi vista no casamento da irmã do Glen Powell, que aconteceu no último final de semana. Como esses dois nomes, Sydney Sweeney e Glen Powell, nos levam imediatamente aos rumores de que algo aconteceu entre eles durante as gravações de Todos Menos Você, você já consegue entender o que a internet assumiu com essa foto. Os dois estão juntos e a Sydney foi lá em um evento da família dele. Apesar dessa primeira impressão da internet, fontes disseram que a história é outra. De acordo com o TMZ, os dois não compareceram à cerimônia como um casal e a Sydney já tinha confirmado a presença dela no casamento meses antes de toda essa treta no noivado dela acontecer. Então ela já ia no casamento de qualquer jeito como uma amiga. Essa fonte do TMZ ainda afirmou que ela é uma grande amiga da família Powell e ela é bem próxima da irmã do Glen. Por isso, ela foi convidada. Mas vamos combinar que a gente não sabe o que rolou nesse casamento. Você tá do lado de quem acredita que eles têm uma conexão inegável ou você é do time de que eles são só amigos mesmo? Comenta aí. Mas olha, independente do que tenha rolado nesse casamento ou entre o Glen e a Sydney,
Parece que o relacionamento dela já tinha chegado a um fim bem antes desse último final de semana. Ainda segundo o TMZ, em uma nova exclusiva, a atriz e o empresário estariam separados desde janeiro. A última aparição deles juntos foi no dia 20 daquele mês. Outros veículos, como a People e a US Weekly, também apoiaram essa narrativa e confirmaram com suas respectivas fontes que o relacionamento da Sydney tinha chegado a um fim. Embora nada seja confirmado e nada tenha saído diretamente da boca dela ou do Jonathan, quase todas as fontes citam o mesmo motivo. A Sydney tá muito focada na sua carreira, ela trabalha demais e não consegue encaixar um casamento na equação agora. A US Weekly ainda disse que a Sydney tá dizendo para todas as amigas que tá solteira, com todas as letras. Pelo visto, fim da linha para Sydney Sweeney e Jonathan Davino. Um relacionamento longo que começou em 2018. E ao mesmo tempo em que a Sydney tá em destaque nos tabloides de fofoca com a sua vida pessoal, ela tá trabalhando para divulgar o seu próximo projeto, o filme A Empregada, que ela estrela e produz ao lado da Amanda Seyfried. No dia 1º de abril, ela apareceu linda e radiante como sempre no CinemaCon, um super evento de cinema que tá bombando, com várias exclusivas dos filmes mais aguardados de 2025. Ela não comentou sobre o status do relacionamento dela, mas ela também não estava usando aliança nenhuma. E essa aparição provou aquilo que a gente já sabia. A Sydney Sweeney tá se dedicando 100% a aproveitar esse momento de ascensão na sua carreira. E ela vai continuar se provando através do trabalho. Na verdade, eu acho que eu nem posso dizer que ela tá vivendo um momento de ascensão na carreira. Não. Trabalho após trabalho, ano após ano, ela tá crescendo demais, se provando, e não é só um momento de ascensão, ela tá colocando tijolo por tijolo pra construir um império. Mas enfim, olha que curioso. Nessa semana, o Glen Powell foi participar do programa Today with Jenna and Friends, lá nos Estados Unidos. E perguntaram pra ele, e aí, como foi o casamento da sua irmã? Caramba, esse evento bombou, hein? E ele riu e deu uma resposta super se esquivando. E disse, você sabe, timing é tudo. Nossa, foi um casamento muito legal, cheio de amigos e pessoas importantes pra minha irmã. Não falou nada sobre o assunto, o hot topic da semana. Mas um youtuber pode sonhar, né? Isso é tudo que a gente sabe até agora sobre o drama no relacionamento da Sydney Sweeney e qual pode ser o envolvimento do Glen Powell nisso. O que você achou dessa fofoca? Você é time Glen e Sydney ou é time... Não, eles são só amigos? Comenta aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve aqui no Fefoverso, tem muito conteúdo de cultura pop. Manda esse vídeo pra um amigo que tá perdido na fofoca e também quer entender o que tá acontecendo. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Beijos.